Damn Reincarnation, capítulo 145, O Remanescente, 2. Eugene cravou os dedos no peito, sentindo seu coração bater forte. O martelo da aniquilação é a arma do rei demônio da carnificina, pensou Eugene. Ele foi classificado como número 5 entre os reis demônios, o primeiro rei demônio a ser morto pelo grupo de heróis há 300 anos. O rei demônio da carnificina não sabia da espada do luar. Vermouth ainda não havia encontrado a espada naquele ponto. Então, ele usou a espada sagrada para cortar a cabeça do rei demônio. A luta continuou a noite toda, derrubando todas as planícies perto do castelo do rei demônio. Foi assim que as planícies foram transformadas em terras montanhosas. Durante a mudança de terreno, uma masmorra subterrânea foi revelada. Embora ninguém tivesse certeza de quando a masmorra foi construída, Vermouth encontrou a espada do luar dentro dela, depois daquela luta desastrosa. É o remanescente de um rei demônio, mas o rei demônio da carnificina não reconheceria a espada do luar. Eugene continuou sua linha de pensamento. No entanto, Eward, que parecia estar ressoando com o remanescente, reconheceu com precisão a espada do luar. A existência da espada do luar não foi transmitida entre os descendentes dos Lionhearts, muito menos no mundo. As únicas pessoas que se lembravam da espada do luar na geração atual eram o Hamel reencarnado e os seres de vida longa que viveram desde aquela geração. Ora. Com um sorriso desdenhoso, Eugene cravou os dedos no peito como se estivesse agarrando seu coração. Tum-dum. Seu coração batia mais rápido. Sua raiva e seu ódio se misturavam em um só desejo: matar. Que bom ver você de novo, seu filho da puta, Eugene cuspiu. O rei demônio da carnificina não conhecia a espada do luar, mas o rei demônio da crueldade conhecia. Claro que sim, o rei demônio da crueldade foi dilacerado pela luz da espada do luar. Tempest disse que o espírito das trevas que envolvia Eward era o remanescente de um rei demônio. Eugene também estava sentindo isso, pois se lembrava vividamente do que havia acontecido 300 anos antes. Os reis demônios contra os quais ele lutou tinham presenças extremamente nojentas, sinistras e horríveis. Ele podia sentir tanto o rei demônio da carnificina, quanto o rei demônio da crueldade no espírito das trevas. O espírito era muito pequeno, considerando que era um remanescente de 2 reis demônios. No entanto, era compreensível. Essa coisa miserável foi o que aconteceu com os reis demônios depois que eles morreram, 300 anos antes. Patético. Eugene nem se incomodou em esconder seu crescente desejo de matá-los. Vocês deveriam ter desmoronado em partículas de poeira se estivessem mortos. Por que prolongaram suas vidas patéticas deixando seus restos em suas armas? Vocês dois seguraram as mãos um do outro e esperaram ressuscitar, porque achavam que estava tudo bem agora. Tum-dum. Seu coração batia forte, mas ele não se acalmou. Em vez disso, usou sua mana para fazê-lo bater mais rápido. Sim, vocês poderiam até ter conseguido. O cabelo de Eugene se levantou. Sua chama de mana e o raio dentro dele brilharam com mais força. Ele estava usando ignição. Se eu não estivesse aqui. Ele já havia tirado a espada do luar e a espada sagrada. Embora tivesse dito que não havia como voltar atrás quando se tratava de usar a ignição, e daí? Se estivesse preocupado com as consequências, poderia simplesmente apagar tudo, eliminando a necessidade de se preocupar em primeiro lugar. Além disso, ele não podia se preocupar com sua segurança quando olhava para aqueles seres nojentos bem diante de seus olhos. Ele não tinha certeza para que serviam aquele círculo mágico e as oferendas de sacrifício. No entanto, era bastante óbvio como eles seriam usados, já que o espírito das trevas nasceu dos restos de 2 reis demônios. Não, se ele não os matasse agora, haveria mais um rei demônio vivo, elevando o total de reis demônios vivos para 3. 300 anos atrás, ele passou por todo aquele problema para matar 3 reis demônios. Como poderia deixar tudo isso ir para o lixo? O que diabos? O rosto de Hector ficou pálido quando recuou depois de parar o sangramento de seu braço decepado. Ele olhou para trás e para frente entre Eward, flutuando no ar com a escuridão, e Eugene, envolto em uma chama incrivelmente feroz. Hector sabia como tudo havia começado. O capitão da 1ª Divisão dos Cavaleiros Leão Negro, Dominique Lionheart,
não se orgulhava de ser um leão negro e um Lionheart. O pensamento "eu sou especial" já havia motivado Dominique a trabalhar duro para os Lionhearts, mas os Lionhearts não tratavam Dominique como alguém especial. Seu avô era o Leão Branco Imortal, conhecido como a lenda viva dos Lionhearts. No entanto, sua família ainda era uma família colateral, já que seu avô não havia se tornado o patriarca. Esse fato o deixava descontente. Esse descontentamento foi consideravelmente aumentado e distorcido quando Eugene, um membro colateral da família, tornou-se o filho adotivo da família principal. "O que você está..." Dominique riu secamente enquanto se levantava. Dominique nunca se sentiu tão perto da morte em toda a sua vida como quando sentiu o poder não identificado naquele momento. A forma de morte que Dominique acaba de sentir não era outra senão o luar. "Como você é tão forte?" ele perguntou enquanto engolia o sangue subindo em sua boca. A lança demoníaca não quebrou em meio ao terrível luar, mas Dominique ficou gravemente ferido depois de brandi-la. Seu fluxo de mana foi revertido, danificando seus núcleos, e sua perna esquerda ficou mutilada, porque ele deu um passo para trás 2 segundos depois. "O que você fez agora?" Dominique perguntou desesperadamente. Alguns outros membros colaterais da família tinham queixas semelhantes às de Dominique. Claro, eles não revelaram abertamente suas queixas. Em vez disso, tiveram reuniões secretas entre si, tagarelando sobre o futuro dos Lionhearts, e sonhando com um futuro onde os membros colaterais da família, não, eles próprios, se tornariam líderes da próxima geração. Dominique os conhecia muito bem, pois era um de seus trabalhos. Os Cavaleiros Leão Negro existiam por vários motivos. Um deles era caçar aqueles insetos inúteis que comiam o pilar da família. Era por isso que chegar perto deles era fácil. Como um leão negro, Dominique pensava que aqueles insetos eram um grupo de perdedores patéticos. No entanto, gostou do plano de usar o primeiro filho da família principal, que havia sido expulso depois de ser tratado como lixo. "Eu estava quase lá", falou Dominique. "Foi tudo uma coincidência? Não, foi o destino." Assim como o nome sugere, os espíritos das trevas viviam nas trevas. No entanto, a escuridão não significava necessariamente lugares escuros sem luz. Também se referia à mente de um humano onde a luz e a escuridão não podiam ser claramente distinguidas. Como não havia luz que pudesse purificá-la, a mente de um humano às vezes se tornava mais escura do que qualquer coisa. Dominique nunca ouviu as vozes dos espíritos, mas sentiu um certo desejo no fundo de seu coração. Sua posição como capitão dos Cavaleiros Leão Negro era muito conveniente para encontrar secretamente Elward, que estava trancado na casa dos pais de Theonis. Depois de distrair o Leão Negro encarregado de ficar de olho em Elward, Dominique encontrou Elward impulsivamente naquela noite. Ainda assim, ele não questionou o porquê teve tal impulso tão de repente. Eward era o primeiro filho tratado como lixo. Até Dominique achava que Eward era um lixo. No entanto, Dominique viu escuridão no fundo dos olhos de Eward, malícia, desejo de matar, em relação à sua mãe, avô e os muitos servos da família Bossar. No começo, seu plano era entregar um catalisador de magia negra. Se Eward se tornasse um mago negro, a honra dos Lionhearts seria irreparavelmente danificada. Seria ainda melhor se Eward acabasse enlouquecendo depois. Além disso, Dominique não tinha sentimentos persistentes pelos Lionhearts, então ele mesmo iria arruinar a família principal. Depois de fazer isso, buscaria asilo em Helmut, ou em outros países, sendo recebido como o dono do martelo da aniquilação. Mas quando viu os olhos de Eward, Dominique entregou a ele não o catalisador de magia negra que havia preparado, mas o martelo da aniquilação. Não havia voz dizendo para ele fazer isso, mas de alguma forma sabia que tinha que fazer. Desde que a escuridão se infiltrou em seu coração, Dominique foi predestinado a entregar o martelo a Eward. Eugene abriu bem os braços. Todo o seu poder estava concentrado em a caixa. Seus núcleos estavam sendo sobrecarregados pela ignição, e a fórmula do Anel de Chamas havia amplificado sua mana tão massivamente que teria sido impossível para outros controlá-la. A caixa brilhou. Um grande círculo mágico apareceu primeiro, e dezenas de círculos mágicos menores se sobrepuseram ao grande círculo mágico. Eugene queria uma magia forte e destrutiva, para que pudesse expressar as emoções que estava sentindo no momento.
Quando Eugene começou a conjurar sua magia, Meryl ajudou. Dezenas de diferentes tipos de magia foram conjurados simultaneamente. Dominique e Hector não conseguiam perceber corretamente qual círculo mágico era qual a princípio e como os diferentes círculos mágicos estavam conectados. No entanto, sentiram que o ataque que irrompeu na frente deles era um desastre mágico. Ah! Dominique soltou um grito quando golpeou com a lança demoníaca. Em meio à luz criada pela magia de Eugene, a escuridão da lança demoníaca se espalhou. Embora a lança emitisse escuridão, o corpo de Dominique não poderia durar mais. Ao lado de Dominique, Hector também tentou bloquear o ataque de Eugene de todas as maneiras que pôde. A caixa, murmurou Eward. Seus olhos ainda eram negros, com pontos vermelhos no centro. Ele lentamente estendeu as mãos e bateu em um espaço vazio com seus dedos longos. Pop! As ondas do ataque de Eugene, que se espalharam amplamente na escuridão, estouraram. Gwyneth, a espada sagrada e a espada do luar. Agora, além delas, você tem a caixa, disse Eward amargamente. Eugene não respondeu. Ele apenas olhou para Eward. Os olhos dele permaneceram inalterados e seu rosto estava pálido. Um sorriso horrível se espalhou em seu rosto sem emoção. Eugene, você, com certeza tem todo o amor do meu pai. Mais uma vez, Eugene não respondeu. Ele apenas sorriu. Pelo que Eward havia dito, Eugene descobriu que tipo de ser Eward era. Ele foi influenciado pelo espírito das trevas, nascido dos remanescentes dos reis demônios. Devido a essa influência, ele recebeu uma parte das memórias dos reis demônios. No entanto, eles não estavam reinando na mente de Eward. Era apenas o resíduo deles. Eward era apenas uma criança que não conhecia seus limites, tentando digerir os restos de 2 reis demônios que morreram 300 anos antes. Você não deve encará-lo sem cuidado. Hamel, aquele idiota acabou de esmagar sua magia com um dedo. Tempest avisou Eugene. Eu sei. Depois que sua magia entrou em colapso, toda a sua mana dispersa voltou para Eugene. Seus núcleos, enlouquecidos devido à ignição, engoliram a mana novamente. Zing. A caixa construiu camadas de barreiras ao redor de Eugene. Ele pode não ser o próprio rei demônio, mas é algo semelhante. Será muito arrogante da minha parte lutar contra ele com magia. Eugene estava bastante confiante em suas habilidades mágicas. Para completar, ele ainda tinha a caixa. No entanto, ainda era impossível lutar contra um ser semelhante a um rei demônio. As únicas pessoas que podiam fazer isso há 300 anos eram Sienna e Vermouth. Infelizmente, Eugene ainda não estava no nível deles. Cough! Dominique se levantou em meio a uma pilha de escombros. Enquanto tossia sangue, ele olhou para seus braços. Em vez de segurar a lança demoníaca, ela simplesmente estava em cima de seus braços bizarramente torcidos. Além de Dominique, Hector estava inconsciente, mas Dominique não tinha nenhuma obrigação de cuidar de Hector. Nem estava bem o suficiente para fazer isso de qualquer maneira. Dominique tentou andar para trás, mas seus braços mutilados o levaram para frente. Pare! Dominique implorou a lança demoníaca. Ele não queria lutar contra Eugene sem pensar, só destruindo tudo ao redor. Havia outras maneiras de lutar contra ele, mesmo que o poder de Dominique fosse mais fraco que o de Eugene. Isso foi o que pensou, mas a lança demoníaca não ouviu seus apelos. A escuridão já havia protegido Dominique do desastre mágico incorrido por Eugene. Agora, levantou-se e enrolou-se nos braços de Dominique. Tremendo, Dominique observou o que a escuridão estava fazendo. Crack! Crack, crack! Tudo estava emaranhado em um. Seus braços mutilados, carne e músculos rasgados e ossos esmagados. Os braços recém-formados de Dominique pareciam mais protuberâncias com escamas do que braços humanos. Haha! Dominique riu secamente enquanto observava inexpressivamente seus braços recém-formados. Eles agora pareciam bizarros, e seus dedos estavam colados à empunhadura. Dominique e a lança demoníaca agora estavam conectados como um. E logo, a cabeça de Dominique seria corroída pelas memórias malignas que permaneceram na lança. Creak! Dominique sorriu e ergueu a lança acima de sua cabeça. Eugene já tinha visto aquele movimento antes. Crack! Crack! As escamas se espalharam de seus braços para cobrir os ombros,
peito e costas de Dominique. Em seguida, outro par de braços brotou das costas dele. Você não está surpreso. Segurando o gigante martelo da aniquilação, que era tão grande quanto sua altura, Eward olhou para Eugene. Você é realmente interessante. Como pode não ter medo mesmo em uma situação como esta? Ciel e Cian estavam. Todos ficaram com medo quando vieram para cá. Eugene verificou as pessoas que estavam penduradas na árvore. Felizmente, todos estavam bem. Isso significava que ainda não estavam prontos para serem usados como oferendas de sacrifício. Sim, é isso. O remanescente dos reis demônios enlouqueceu. Eugene concluiu isso por enquanto. Muitos fatores fariam o remanescente enlouquecer: a memória da espada do luar, a derrota que experimentaram 300 anos atrás e um sentimento de humilhação, ira e ódio. Eugene baixou sua postura. Agora eu posso... Eward sorriu, olhando para o martelo da aniquilação. Matar você e transformar todos dentro desta floresta em oferendas de sacrifício. É mesmo? Eugene assentiu, sorrindo. Acho que não. Eugene não sabia o que Eward poderia fazer. No entanto, descobriria, pois estaria profundamente envolvido nessa luta. Não importava como tudo começou, o final já estava decidido. Eugene ia matar Eward. Não vou perguntar cada detalhe, como o que você está pensando, o que aconteceu com você, ou o porquê isso aconteceu. Depois de ficar embaçada por um momento, a visão de Eugene se expandiu. Em suas mãos, sentiu a violência e a destruição que queriam explodir. Eu posso acabar com isso matando você. Se eu matar Dominique, Hector, você, o espírito e o remanescente, tudo isso acabará. Quanto ao motivo que o levou a fazer isso, se necessário, inventarei algo depois de matar cada um de vocês. Eugene abriu os braços mais uma vez. Seu poder agora estava dividido entre o Winneth e a espada do luar. A ignição ainda estava ativada, sobrecarregando seus núcleos, e a fórmula do anel de chamas levou sua mana a tais alturas que qualquer outra pessoa além dele teria achado impossível conter. Vocês fizeram isso porque são um bando de idiotas, Eugene falou enquanto cerrava os dentes. Mer nunca havia experimentado um desejo tão intenso de matar. O desejo de Eugene não tinha nenhum traço de compaixão ou misericórdia. Havia apenas um desejo de aniquilar o oponente. Ela fechou os olhos com força, tremendo ao sentir as emoções cruéis de Eugene. Ela não sabia o que iria acontecer a partir de agora, mas não queria ver isso. O Eugene, não. O Hamel que ela conhecia, não era uma pessoa tão assustadora. No entanto, não podia pedir a Eugene para parar. Sua raiva, ódio e desejo de matar agora eram legítimos. Se Eugene estivesse enfrentando um mago negro comum ou um povo-demônio, ele não teria ficado tão furioso. A coisa diante dele não era um rei-demônio do passado. Era um resíduo que poderia ou não se tornar um rei-demônio. Além disso, ele mesmo matou os reis-demônios. Embora não tivesse cortado suas cabeças, mutilou seus membros e esfaqueou seus corações dezenas, até centenas de vezes. Vocês vão ser mortos porque são um bando de idiotas. Os reis-demônios não se transformaram em pó. Eles haviam sobrevivido. E agora, usando o corpo de Eward Lionheart, apareceram diante de Eugene. Tempest soltou um furacão. Ele deixou o vento correr solto, virando o chão de cabeça para baixo e afastando a escuridão. Dominique se jogou contra o furacão furioso. Embora não tivesse certeza do porquê se sentia emocionado e odioso ao mesmo tempo, agarrou a lança demoníaca com seus 4 braços. Dominique parecia diferente. Seu tamanho também era diferente, e Eugene se lembrou do rei demônio da crueldade, aquele que Eugene havia matado 300 anos atrás. No topo do castelo do rei demônio, ele usou habilmente a lança demoníaca com 4 braços enquanto lutava contra os heróis. Você é nojento, Eugene falou com despeito. Dominique estava apenas imitando o rei demônio, e na verdade não possuía o terrível poder dele. No entanto, a energia demoníaca negra emitida pela lança demoníaca trouxe de volta uma memória distante que Eugene não queria recordar. Não, a lembrança não era vergonhosa. O rei demônio da crueldade foi quem perdeu no final. Foi uma gloriosa história de heroísmo para Eugene. Ele poderia se gabar disso enquanto contava as histórias na frente dos outros,
Se ao menos não tivesse encontrado o maldito rei demônio novamente assim. Ah! Exclamou Dominic. Broom! Quando Dominic girou a haste da lança usando seus 4 braços, ela foi engolida pela escuridão total. Um pouco atrás de Dominic, Eward avançou com o martelo da aniquilação. Ele podia ver, sentir e perceber muitas coisas. Quando uma intensa sensação de ser onipotente o invadiu, Eward tremeu. A informação estava sendo gravada em sua cabeça. A verdade da magia negra. Os humanos não conseguiam entendê-la. Eles não deveriam entender isso. Com conhecimento desta verdade, Eward chegou a uma conclusão. Ele precisava de mais sangue dos membros do clã Lionheart para completar o círculo mágico e transformar o espírito em um rei espírito. Especificamente, ele precisava do sangue dos membros da família principal. Mas os gêmeos jovens da família principal não eram suficientes. Eward precisava de sangue daquela coisa diante dele. 300 anos se passaram depois que o grande Vermouth e seu grupo mataram os reis demônios. Eward era o descendente que tinha o sangue Lionheart mais puro. Ele só conheceu seu ancestral de 300 anos atrás como um retrato ou uma estátua na casa principal. Mas, estranhamente, agora podia ver vividamente o grande Vermouth em sua cabeça. Ele não tinha medo de um grande exército ou de um rei demônio. Envolto em chamas brancas, ele avançou com uma luz pálida e fria em sua mão. Sim, Eward viu Eugene. Dominique golpeou com a lança demoníaca, mas foi desviada para cima pela luz da espada do luar. A tempestade de Tempest que se seguiu quebrou a escuridão. Dominique correu para a frente com um som estranho. Talvez fosse um berro, talvez uma exclamação, talvez um grito de concentração. Ele estava usando uma grotesca habilidade de lança, na qual usava livremente seus 4 braços. Mas ainda assim, não conseguiu levar a melhor nessa luta. Eugene balançou a espada do luar, arrancando os braços de Dominique tão facilmente quanto cortar um pedaço de papel. Antes que alguém percebesse, Eugene estocou com a espada sagrada que iluminou a escuridão e perfurou o corpo de Dominique. Como você, embora não tivesse certeza do porquê, Eward ficou comovido ao ver Eugene estocar Dominic com sua espada. Eward idolatrava a chama de Eugene. Eward poderia passar toda a sua vida aprendendo diligentemente a fórmula da chama branca, mas nunca alcançaria o nível de Eugene. Era por isso que queria o talento de Eugene. O talento que foi reconhecido pelo pai de Eward e todos os outros membros do clã Lionheart. Portanto, ele aceitou alegremente a verdade dentro de sua cabeça. Eugene Lionheart tinha que ser sacrificado para que o espírito se tornasse um rei espírito. Na verdade, Eward desejava fazer de Eugene uma oferenda de sacrifício, mesmo que não precisasse. Eugene foi quem forçou Eward a acordar de seu sonho feliz 3 anos atrás. Naquele dia, Eward enfrentou uma dura realidade depois de acordar de seu sonho. Ele havia mudado para viver na realidade. Se foi assim que sua infância chegou ao fim, agora ele queria fazer uma cerimônia de maioridade. Como não teve uma, iria fazê-la agora completando o espírito usando Eugene, que acordou Eward de seu sonho, como uma oferenda de sacrifício. Eward ergueu o martelo da aniquilação no ar.